Criptomoedas, Bitcoin, ETFs de Bitcoin fazem sentido em uma estratégia? Devo adicioná-los na minha carteira de investimentos? Como eles funcionam? Por que eles existem? Quais são suas vantagens e desvantagens? No vídeo de hoje eu trarei para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre essa classe de ativos que foi lançada nesse ano de 2024 e foi talvez a maior notícia financeira do ano e que promete revolucionar a maneira que as pessoas acessam as criptomoedas e a construção de carteiras de longo prazo. Bom, antes de mais nada, para aqueles que vivem embaixo de uma pedra e não ouviram falar sobre o lançamento dos ETFs de Spot Bitcoin, e essa palavrinha Spot é muito importante de vocês entenderem, e eu já vou explicar ela. No dia 10 de janeiro de 2024, há pouco mais de 2 meses do dia da gravação desse vídeo, a SEC, que é o órgão regulador do mercado financeiro americano, aprovou a negociação de ETFs de Spot Bitcoin. E antes de entender o impacto que isso trouxe tanto a você, investidor, quanto ao mercado financeiro como um todo, é importante observar alguns números sobre esses ETFs. No total, 11 ETFs de Bitcoin já foram aprovados para serem negociados aqui nos Estados Unidos e você consegue a lista completa desses ETFs aqui na tela. Essa primeira palavra se refere à gestora do ETF de Bitcoin. Depois, na coluna do meio, a gente vê a taxa de administração cobrada por esses ETFs. E na terceira coluna, uma informação que não é mais tão relevante assim, e eu já vou explicar o porquê. Apenas no primeiro dia de negociação desses ETFs de Bitcoin, mais de 4,6 bilhões de dólares foram negociados. Um volume jamais visto para o primeiro dia de negociações de qualquer ETF no mercado global. Só para vocês terem uma ideia, antes desses ETFs de Bitcoin, o ETF que tinha o recorde de maior AUM, ou Assets Under Management, ou ativos sob custódia, era o famoso QQQ, que investe nas 100 maiores empresas da Nasdaq. O QQQ, como vocês podem ver aqui na tela, entregou um resultado de 740% para o investidor que comprou ele lá no início, em maio de 1999. E se liga para esse número. O QQQ acumulou, em seu recorde até então, 5 bilhões de dólares de ativos no primeiro ano, nos primeiros 12 meses. Os ETFs de Bitcoin acumularam 7 bilhões em apenas 2 semanas. E hoje, no dia da gravação desse vídeo, o maior dos ETFs de Bitcoin, o IBIT da iShares, acumula nada mais nada menos, em pouco mais de 2 meses de negociação, do que 15,8 bilhões de dólares sob custódia. É realmente muito dinheiro para um ETF tão novo. Agora é importante entender a diferença entre os ETFs de Bitcoin que existiam anteriormente e esses que acabaram de ser aprovados em 2024. Até 2024, alguns ETFs de futuros de Bitcoin eram negociados na Bolsa Americana. ETF de futuros compra um contrato que é chamado de derivativo e esse contrato promete variar de acordo com a variação do ativo em questão. Então a gente tem contratos de mercado futuro de milho, de soja, de café, de qualquer tipo de commodities, por exemplo, e temos também o mercado de contratos futuros de Bitcoin. E esses ETFs compravam esses contratos. Porém, eles não eram donos da moeda, eles não compravam diretamente o Bitcoin. E é isso que esses novos ETFs fazem. Por isso que o Spot, que é você comprar diretamente o ativo, é um nome tão importante para esses ETFs. Os novos ETFs de Spot Bitcoin compram a moeda e guardam ela em suas carteiras, que a gente espera que estejam bem administradas e seguras. Por falar em armazenamento, em guardar as suas moedas, tem algo muito interessante sobre o funcionamento dos ETFs, principalmente desses ETFs de Bitcoin, que é importantíssimo que a gente entenda para saber das vantagens de escolher ou não esse ativo. Lembrando aqui que eu não sou um especialista em criptomoedas. Eu não tenho fotinhos com laser nos meus olhos, eu não defendo que as criptomoedas são a solução para o mercado financeiro global. Longe disso. Eu tenho uma postura mais neutra. Eu também não digo que o Bitcoin morreu a cada queda de 30% que acontece. Eu não odeio e nem amo essa classe de ativos e eu também confesso que eu não sou um grande especialista nela. Agora, eu sou sim um grande especialista em ETFs e em mercado financeiro americano. Então eu vou trazer para vocês uma visão de um especialista dessa área e não necessariamente da área de cripto. Pois bem, quando eu aprendi sobre o lançamento desses ETFs, eu estudei sobre eles, eu tive uma grata surpresa em uma regra que a SEC criou
para esses ETFs. Na aprovação desses ETFs, a SEC exigiu que o processo de criação e destruição de cotas desses ETFs, que é um processo chamado de Creation and Redemption, fosse apenas feito com dinheiro. Nossa, Daniel, agora eu tô perdido, não faço ideia do que você está falando, me explica. Bom, se você quer saber sobre o funcionamento desses ETFs e esse processo de criação e destruição de cotas, eu vou deixar esse vídeo aqui que explica em detalhes sobre isso. E se você não sabe ainda o que é um ETF, se você está 10 passos atrás, assiste esse vídeo aqui que te explica exatamente o que é um ETF, suas vantagens e desvantagens. Mas voltando para essa parte de criação e destruição de cotas e a grata surpresa que eu tive ao estudar esses ETFs, a gente precisa entender, para entender esse processo, o papel que dois atores têm, e esses atores são chamados de participantes autorizados e gestores do ETF. Os gestores, eu quero que vocês pensem como se fossem o dono do cofre. Ele tem esse cofre e ele promete que dentro desse cofre existe determinado ativo, no caso, bitcoins. Esses gestores, eles controlam esses bitcoins, eles são responsáveis pela segurança do bitcoin, são responsáveis pelo bom funcionamento do ETF, pela criação dele, pela taxa de administração, pelos detalhes operacionais. Eles são os donos do ETF, digamos. No caso dos ETFs de Bitcoin, como a gente viu naquela tabela, seria a WisdomTree, a Bitwise, a iShares, que é da BlackRock, a Fidelity, todas essas são as gestoras dos ETFs de Bitcoin. Esse é o primeiro ator muito importante para vocês entenderem esse processo. O segundo, que é o participante autorizado, ele é uma instituição financeira, ou várias instituições financeiras no caso, que negociam esses ETFs tanto com as gestoras quanto com o mercado financeiro. Então você, investidor, quando vai colocar uma ordem de compra na sua corretora para adquirir esses ETFs de Bitcoin, na maioria das vezes você vai estar comprando de outro investidor que está se desfazendo daquela posição. Ou então, se você está se desfazendo, você está vendendo ela para alguém que está comprando. Mas quando não existem vendedores para você comprar, quando não existem outros investidores que estão se desfazendo da posição para você montar ela na sua carteira, você compra essas cotas dos participantes autorizados. Esses participantes autorizados, eles são obrigados por contrato, e eles querem estar lá porque eles lucram com isso, em prover liquidez para o ETF, ou seja, em sempre estar lá vendendo para quem quer comprar e comprando de quem quer vender. E agora que você entende os gestores e os participantes autorizados, saiba que sempre que nós investidores compramos muito mais do que outros investidores estão vendendo, os participantes autorizados estão lá para nos vender essas posições. Só que para conseguir essas posições, os participantes autorizados precisam conversar com a gestora e falar: gestora, me vê mais ETFs, me vê mais cotas desses ETFs que o mercado está querendo, que eu estou precisando distribuir elas no mercado, estou precisando vender elas para os investidores que querem comprar. Pois bem, esse processo do participante autorizado pedir novas cotas para a gestora é chamado de criação de novas cotas, ou Creation of New Shares. E para essa criação, em um ETF comum, ETFs de ações, de renda fixa, de ouro, de qualquer outro tipo de ativo, ela acontece de duas maneiras. A primeira delas é chamado Creation in Kind, ou criação no tipo de ativo negociado. O participante autorizado fala para a gestora: gestora, preciso de 1000 cotas do ETF VOO, que negocia as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A gestora então manda uma lista para o participante autorizado com as empresas contidas nesse ETF e fala: ó, compra essa lista, é tipo uma lista de mercado, compra essa lista, me entrega ela que eu te devolvo as cotas. Isso é uma criação no tipo de ativo, uma creation in kind. A segunda forma de gerar essa criação, de gerar novas cotas, é quando o participante autorizado, ao invés de pegar essa lista de compras e entregar os ativos para a gestora, ele entrega o dinheiro suficiente para a gestora comprar os ativos por conta própria. Então, o participante autorizado, ele não fica responsável pela compra desses ativos e ele joga essa responsabilidade para a gestora, para a dona do cofre. A dona do cofre que vai comprar e segurar esses ativos, criando novas cotas para o participante autorizado vender para os investidores. E a boa notícia que eu tive sobre esses ETFs de Bitcoin é que a SEC obrigou que todas as criações de novas cotas fossem feitas através da negociação de dinheiro e não de ativos. O cash creation e não o creation in kind. Ou seja,
nenhum participante autorizado vai entregar para gestoras os bitcoins. Eles vão entregar o dinheiro necessário para comprar os bitcoins. E por que isso é tão bom e por que isso traz vantagens para nós investidores? A SEC fez isso para evitar que bitcoins de origens suspeitas, talvez de lavagem de dinheiro ou de alguma origem ilegal, fossem parar dentro dos bitcoins. Se os participantes autorizados, que são dezenas, centenas de instituições financeiras, fossem autorizados a comprar os bitcoins no mercado, nós não teríamos controle da procedência desses bitcoins. Com esse processo de criação apenas com dinheiro, o participante autorizado dá o dinheiro para a gestora e a gestora, que são poucas, você viu ali, poucos grandes nomes, são responsáveis por comprar bitcoins de origens confiáveis. E ainda por cima, eles são incentivados para que o funcionamento e a efetividade do ETF seja cada vez maior, a comprarem a preços mais baixos, a preços mais justos. Eu estava escutando uma entrevista do CEO da Bitwise, que é um dos ETFs de Bitcoin, e eles fazem uma espécie de leilão com 7 provedores diferentes, com 7 negociadores de criptomoedas diferentes, para ver quem consegue o preço mais baixo todos os dias, garantindo um acesso mais barato às criptomoedas. Então toda vez que você comprar um ETF de Bitcoin, você sabe que primeiro a gestora possui esses Bitcoins dentro do seu cofre, dentro das suas carteiras, e segundo, que esses bitcoins são de uma origem confiável, de uma boa procedência para que você fique tranquilo. E por falar em proteção, existe uma outra grande vantagem desses ETFs de Bitcoin. Quem aqui nunca ouviu falar, ou de um amigo, ou de um conhecido, ou até mesmo de uma notícia de alguém que perdeu sua chave, que perdeu sua carteira, que perdeu seu acesso aos bitcoins e jogou no lixo uma grande quantia de dinheiro? Pela característica de descentralização desse mercado, esse risco de ser hackeado, de ser roubado, ou até mesmo de perder suas moedas e não ter absolutamente ninguém para reclamar, é algo presente no investimento direto dos bitcoins. Com os ETFs de Bitcoin, esse risco ele não existe. Primeiro que as gestoras são obrigadas a manter os bitcoins no que a gente chama de cold wallet, ou uma posição que está fora da internet, que está fora do blockchain, que não pode ser hackeada. E segundo que essas gestoras, que são empresas trilionárias, são responsáveis pela custódia e pela segurança dessas moedas. E sim, cada uma dessas gestoras possui os bitcoins em suas carteiras. Os bitcoins de verdade, no caso, né? Ou como alguns chamam, os bitcoins reais. Inclusive, um dos ETFs, o BITB da Bitwise, ele publica em seu site, de uma forma transparente, o endereço dessas carteiras. Então, como você pode ver aqui na tela, você pode entrar no site desse ETF e ver todos os códigos dos endereços dessas carteiras onde os bitcoins estão sendo armazenados. Você pode inclusive ver os dias de compra e de venda, os preços que foram pagos e todas as informações do que você está comprando com aquele ETF. E é claro que todo esse processo está exposto a falhas e outros riscos, mas com certeza você está correndo muito menos risco delegando essa custódia às grandes gestoras do que tendo um pendrive com os seus bitcoins na escrivaninha do seu escritório, por exemplo. E falando sobre as vantagens desses ETFs, lógico, além da segurança e da boa procedência dessas moedas, aqui estão outros pontos a serem comentados. E antes de falar dessas vantagens, eu quero lembrar para vocês que eu não sou nenhum fanático, nenhum grande defensor e também nenhum grande crítico das criptomoedas. Eu mantenho uma posição neutra. Inclusive, eu tenho uma estratégia de exposição às criptomoedas muito curiosa, que é o que eu vou falar para vocês num próximo vídeo aqui do canal. Eu vou contar para vocês como que eu invisto nelas, qual que é a proporção que elas têm na minha carteira e quais são os ativos que eu uso para me expor às criptomoedas. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder esse próximo e os outros vídeos que eu posto semanalmente. Sobre as vantagens, em número 1, temos a segurança, que já foi mencionada. Ela é bem armazenada, a criptomoeda, ela vem de uma origem, de uma procedência confiável e ela tem órgãos reguladores que garantem que você está investindo naquilo que realmente existe. A segunda vantagem é a conveniência e a acessibilidade. Então, para investir em ETFs de Bitcoin, você não precisa abrir uma conta em uma corretora estranha, você não precisa ter uma conta em outro lugar. Da própria corretora que você já usa para investir nas suas ações, nos seus ETFs, no mercado financeiro, você já acessa esses ativos. Não precisa de outro login, de outra senha, de outro relatório. Tudo é feito dentro da mesma corretora. E isso, além de conveniência e acessibilidade, permite que
investidores que não têm tanto interesse sobre o mundo de criptomoedas ainda assim se exponham ao Bitcoin. A segunda vantagem é a supervisão regulatória. Como eu falei, os órgãos reguladores americanos estão de olho nesses ETFs para garantir o bom funcionamento, a procedência, para garantir que você está investindo em algo que realmente está lá. E isso traz muita segurança e tranquilidade para milhões de investidores que antes desconfiavam dessa classe de ativos. A quarta vantagem é a simplicidade e a eficiência tributária. A declaração de criptomoedas é um tema muito controverso, que inclusive muitas pessoas já cometeram erros e já caíram na malha fina por causa disso. Ao ter ETFs de Bitcoin, a declaração é exatamente igual a outros ETFs e outras posições que você tem no mercado financeiro. Então isso simplifica muito para o investidor. Além do fato que você pode aproveitar algumas vantagens tributárias de contas de aposentadoria, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, incluindo os Bitcoins nessa conta e pagando menos imposto, principalmente sobre o lucro dessas posições. A quinta vantagem é que esses Bitcoins dos ETFs estão sempre em cold storage. Tem até aquele ditado que diz "Not your keys, not your coins", ou então "não são suas chaves, não são suas moedas", se referindo às pessoas que mantêm suas criptomoedas em grandes corretoras ou até pequenas corretoras que podem ser hackeadas e que podem sumir do dia para a noite. Com os ETFs não. Essas criptomoedas estão mantidas em cofres separados do blockchain, estão protegidas de qualquer ataque hacker e estão sujeitas à auditoria de empresas que são responsáveis por auditar o mercado financeiro inteiro. E por fim, eu acho que uma das grandes vantagens do lançamento desses ETFs de Bitcoin é a redução da volatilidade e a redução de manipulação desse mercado. A partir do momento que milhões e milhões de investidores ganham acesso a essa classe que antes eles não tinham por não querer investir diretamente na moeda, você inclui investidores com objetivos diferentes, com perfis diferentes, com estratégias de compra e venda diferentes, e tudo isso tende a reduzir a volatilidade do ativo. Sem falar que quanto maior é a quantidade de investidores envolvidos, menores são as chances de manipulação do mercado. O mercado de cripto é conhecido por casos de manipulação que assustam muitos investidores. E quanto mais mainstream, quanto mais conhecido e aceito pelo mercado financeiro essa classe se torna, menos sujeito a essas manipulações ela fica. Então vejam que, somando todas essas vantagens, milhões de investidores que antes não acessavam, não tinham interesse, tinham medo, não sabiam como comprar Bitcoin, hoje têm esse acesso na palma da mão deles, dentro da corretora que eles já estão acostumados a usar. E isso pode sim significar uma demanda muito maior pela moeda que, no longo prazo, tende a fazer com que seu preço suba ainda mais, o que é uma ótima notícia para os investidores da criptomoeda. E sobre uma vantagem controversa que alguns chamam de desvantagem, é a centralização do Bitcoin. A centralização traz segurança. Entrega ao investidor um órgão regulador responsável para resolver os problemas que possam ocorrer no mercado. Garante para o investidor uma tranquilidade contra algum tipo de fraude que antes não existia. Essa centralização também traz maturidade ao mercado. Grandes instituições financeiras, por causa disso, permitem que os seus investidores acessem essa classe de ativos, coisa que antes não existia. E é claro, as pessoas que são fanáticas sobre as criptos, que são grandes defensoras da teoria e da proposta de descentralização das criptos, veem isso como algo negativo. Mas eu acredito, com uma visão mais neutra sobre o assunto, que essa centralização ou a perda da descentralização se torna algo positivo, que traz mais benefícios do que malefícios às criptos e principalmente aos seus investidores. Agora eu quero saber de você. Essa centralização é algo positivo ou negativo? O que você acha? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Agora, falando das desvantagens dos ETFs de criptomoeda, a primeira delas é um horário limitado de negociação. Como os ETFs eles são negociados em bolsa, eles seguem os horários que a bolsa está aberta. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a bolsa fica aberta das 9h30 da manhã às 4 da tarde. E você só pode comprar e vender esses ETFs dentro desse horário. Porém, as criptomoedas e o Bitcoin são negociados 24 horas por dia. Feriados, fim de semana, não importa o dia. Então, ao acessar os ETFs de cripto, você tem uma certa limitação de não poder comprar ou vender esses ativos fora do horário de negociação das bolsas, o que é algo que não importa nada para um investidor de longo prazo. A segunda desvantagem são as taxas de administração, que apesar de não serem muito altas, são uma taxa cobrada anualmente.
Se você compra uma cripto diretamente, segura ela dentro de um pendrive, dentro da sua cold wallet, hard wallet, seja lá o que for, você não precisa pagar uma taxa sobre isso. Já se você investe nos ETFs de Bitcoin, você terá essa taxa de 0,19, 0,20, 0,25 cobrada anualmente. Como eu falei, não é uma taxa abusiva, é uma taxa realmente baixa para esse tipo de investimento alternativo, porém é algo a ser considerado. E é importante falar também que existem as taxas de corretagem ao comprar as criptomoedas. Se você compra elas diretamente de uma exchange, geralmente são corretagens altíssimas, de vários pontos percentuais. Então acaba que você paga mais barato com a taxa de administração do ETF do que pagando a corretagem cada compra que você faz. Mas a gente vai falar disso no próximo vídeo, que eu vou contar para vocês o que eu faço com as minhas criptos. A terceira desvantagem seria a exposição apenas ao preço da criptomoeda, não podendo utilizá-la. Então, para aqueles mais entusiastas da tecnologia que acham que o Bitcoin se tornará a moeda global e que você comprará o seu próximo carro e o seu próximo apartamento com os seus Bitcoins, tendo ETFs você não pode fazer isso, porque você não é dono diretamente da moeda. Você não pode pegar a moeda e pagar alguma coisa com ela. Você tem os ETFs, que você pode vender, transformá-los em dólar e usar o dólar, a moeda vigente no mundo hoje, para então comprar as suas coisas. Uma quarta desvantagem é que esses ETFs eles ainda não são aprovados para negociar em várias das maiores corretoras do mundo. Dependendo de onde você tem conta, você vai lá colocar a ordem de compra e eles vão te falar: essa compra não pode ser efetuada, esse ETF não está liberado em nossa plataforma. E eu acredito que isso é uma questão de tempo para que eles sejam liberados. Eu acredito que as instituições vão perceber uma demanda tão grande por esses ativos que elas não vão ter escolha a não ser liberá-los para os seus investidores. E por fim, uma quinta desvantagem que eu quero que vocês prestem muita atenção, que é talvez um ponto perigosíssimo desses ETFs, é que eles ainda estão expostos à enorme volatilidade do Bitcoin. E essa volatilidade faz com que essa classe de ativos não se encaixe na carteira da maioria dos investidores. Boa parte de vocês que estão aqui me assistindo não deveria ter nem Bitcoins, nem ETFs de Bitcoin na carteira por causa de sua volatilidade. Então não interessa se não é mais a criptomoeda diretamente, sim o ETF, esse ETF segue sendo extremamente volátil e se encaixando apenas para perfis mais agressivos e para objetivos de longuíssimo prazo. Então tomem muito cuidado para não achar que porque agora é um ETF de Bitcoin que eu estou liberado para adicioná-lo, para comprar 20% da minha carteira nele, porque não é bem assim. Ele terá muita volatilidade e isso pode ser negativo para a sua estratégia. Por fim, para terminar esse vídeo que já está ficando um pouco longo, eu queria falar sobre a taxa de administração desses ETFs. Como eu falei anteriormente, não é uma taxa de administração abusiva, principalmente porque a gente está falando de um ETF de investimentos alternativos, que geralmente cobra taxas mais altas. Então você pode ver aqui nessa tabela que eu já mostrei no começo do vídeo, que essas taxas variam de 0,19 para o ETF da Franklin, o EZBC, até 0,39 para o ETF da Invesco, o BTCO. A gente tem os dois mais caros lá embaixo, o Hashdex e o Grayscale, mas eles são os ETFs de mercado futuro, de contratos de Bitcoin e não spot Bitcoin, como a gente falou, que é tão importante ter. Então eu acabo ignorando os dois. E sobre essa terceira coluna da tabela, sobre os FIIs temporários, saiba que ela não é mais válida, porque ela foi construída com expectativas de crescimentos que foram superadas de longe. Só para vocês terem uma ideia, o IBIT da iShares, ele se propunha a não cobrar nenhuma taxa de administração pelos primeiros 12 meses ou até atingir 5 bilhões de dólares. Em apenas 7 semanas, ele dobrou esse valor. Ele atingiu 10 bilhões e, como eu já falei no começo do vídeo, ele já tem mais do que 15 bilhões de dólares sob custódia em poucas semanas de funcionamento. Então sim, a taxa de administração de 0,25% ao ano já está válida e está sendo cobrada de todos os investidores. Sobre outros custos indiretos que são importantes de serem analisados, eu fiquei muito satisfeito quando eu vi, por exemplo, o spread desses ETFs. O spread é a diferença do valor de compra e de venda, e quanto menor ele for, menor é o custo para você investidor. Só para vocês terem uma ideia, o spread do ETF da Bitwise, o BITB, aquele que divulga o endereço das suas criptomoedas online em seu site, é de apenas 0,05% nos últimos 30 dias. Esse número é um spread extremamente baixo, em linha com os maiores ETFs negociados na Bolsa Americana. Então eu fiquei muito satisfeito ao ver a eficiência desses ativos. E falando em custos, para finalizar,
Alguns especialistas de ETFs dizem que para os ETFs realmente ganharem força e se tornarem protagonistas em carteiras globais de investimentos, eles precisam de duas principais coisas. A primeira delas são taxas baixas e a segunda é uma alta liquidez, vários investidores e bilhões de dólares entrando e saindo dos ETFs. E os ETFs de Bitcoin têm as duas de sobra. Então eles estão sim muito bem posicionados para se tornarem um grande sucesso no mercado financeiro. O que não quer dizer que são ótimos investimentos e que vão te trazer ótimas rentabilidades. A gente está olhando para o ETF que se tornará um sucesso e não necessariamente um sucesso dentro da sua carteira, que fique muito bem observado esse ponto. E agora que você entende o funcionamento, as vantagens, desvantagens, custos e operacional desses ETFs, me conta aqui nos comentários. Você tem algum deles ou pretende adicionar algum deles na sua estratégia? Se sim, qual foi o que você escolheu e por qual motivo? E fica ligado que no próximo vídeo aqui do canal eu vou contar os motivos do porquê eu adicionei ou não qualquer um desses ETFs na carteira e quais foram os 3 pontos-chave que me fizeram tomar essa decisão. E se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.